Chefe força uma mulher simples a cozinhar um prato complexo. Sem saber, ela é uma chefe da Michelin Star. Em uma cozinha de restaurante de Chicago de luxo, o arrogante chefe Maxwell Richards olha condescendentemente em Amelia Hartwell. Com um sorriso cruel, ele força a ruiva aparentemente inexperiente a preparar um Wellington de carne bovina, o prato mais técnico em seu menu. Mas Maxwell não sabe o que todos no mundo culinário da Europa fazem. Amelia Amy Hartwell não é apenas um chefe. Ela é a realeza culinária escondida à vista. Amelia Hartwell teve uma vez. Comandou a cozinha de maior prestígio em Paris. Seu restaurante, Leto, ganhou 3 estrelas Michelin mais rápido do que qualquer estabelecimento da história. Os críticos de alimentos descreveram sua carne bovina como transcendente. Um prato tão perfeito que trouxe clientes para lágrimas. Mas, há 2 anos, Amelia se afastou de tudo, queimou a pressão implacável de manter a perfeição culinária. Agora, aos 34 anos, ela estava na cozinha brilhante de Elevação, um dos restaurantes mais aclamados de Chicago, seu cabelo de auburn puxado para trás em um simples rabo de cavalo. Não se parecendo com o célebre chefe cujo retrato pendurado em institutos culinários em todo o mundo. Ela não usava roupas de grife, relógio caro, calça preta simples e uma camisa branca de botão. Estou procurando uma posição de cozinheira de linha, ela disse à anfitriã mais cedo naquela manhã usando seu nome do meio, Amy Hartwell. Amelia estava pesquisando um livro sobre redescobrir a alegria em cozinhar, trabalhando através dos principais restaurantes da América incognito. Ela mudou deliberadamente sua aparência, morrendo sua naturalmente loira. Cabelo vermelho e usando maquiagem mínima. Na Europa, ela raramente permitia fotógrafos perto de sua cozinha, tornando-a praticamente irreconhecível para os americanos. Maxwell Richards, o chefe executivo da Elevation, mal olhou para seu currículo. Aos 42 anos, ele construiu uma reputação de precisão técnica e gerenciamento tirânico. Sua estrutura alta e a expressão perpetuamente severa intimidavam todos em sua cozinha. Experiência, ele estalou, os olhos azuis frios. Algum treinamento formal na França? Amelia respondeu com sinceridade, subestimando sua culinária. Pedigree. Pequenos restaurantes principalmente. Maxwell zombou. Precisamos de mãos extras para o jantar de James Beard amanhã. Você preparará vegetais hoje. Não se corte. Amelia sorriu educadamente. Obrigado pela oportunidade. Durante a manhã, ela trabalhou em silêncio, observando a dinâmica da cozinha. Maxwell beijou sua equipe constantemente, enviando pratos de volta para pequenas imperfeições enquanto recebia crédito por cada prato de sucesso. Várias vezes, ela notou que ele mudou outras criações de chefes, adicionando guarnições desnecessárias antes. Apresentação. Durante o serviço de almoço, Maxwell pairou sobre sua estação, criticando sua técnica de faca, apesar de seu Bruno perfeito. Esta não é uma cozinha de lanchonete, ele zombou. Mantemos padrões aqui. Amelia assentiu respeitosamente, escondendo sua diversão. A técnica que ela estava usando foi ensinada a ela por um chefe japonês que passou 50 anos aperfeiçoando o ofício, um método claramente além do entendimento de Maxwell. À medida que a tarde avançava, ela podia sentir a outra equipa observando-a com uma mistura de simpatia e curiosidade. Nenhum deles sabia que o novo cozinheiro de preparação simples estava avaliando silenciosamente todos os aspectos do restaurante para seu próximo livro, Bind the Kitchen Door, Crise da Identidade Culinária da América. No dia seguinte, a Elevação estava no caos, preparando-se para o jantar da James Beard Foundation. Maxwell acompanhou a cozinha, latindo ordens e encontrando falhas no trabalho de todos. A pressão era palpável quando a equipe correu para organizar aperitivos elaborados e preparar molhos complexos. Você Maxwell apontou de repente para Amelia, que estava silenciosamente preparando vegetais. Vá aqui. Ela se aproximou calmamente, limpando as mãos no avental. Temos uma mesa VIP que solicitou especialmente o Beef Wellington, ele anunciou alto o suficiente para a cozinha inteira ouvir. Como você afirma ter treinamento em francês, vamos ver o que você pode fazer. Um silêncio caiu sobre a cozinha. Todo mundo sabia que a carne bovina de Maxwell era seu prato de assinatura, um que ele pessoalmente preparou para convidados importantes. Também foi notoriamente difícil, exigindo um tempo perfeito e técnica. A massa precisava ser dourada e escamosa, enquanto o lombo permaneceu precisamente raro. As células de pato de cogumelo tinham que estar muito molhadas nem muito secas. Senhor, eu nunca fiz sua versão antes, Amelia respondeu suavemente. Exatamente, Maxwell sorriu friamente. Vamos ver esse treinamento francês em ação. Ou você faz isso perfeitamente ou é demitido. A receita está na estação. Seu chefe Daniel sussurrou quando ele passou. Ele está preparando você para falhar. Ninguém toca sua receita do Wellington. Os outros cozinheiros trocaram sabendo.
Olhares. Eles já viram isso antes. Maxwell humilhando publicamente a nova equipe para estabelecer o domínio. Amelia examinou a receita KRD. Era tecnicamente correto, mas não tinha as nuances que elevavam um bom Wellington à grandeza. As células do ducto de cogumelos chamavam cogumelos creminos básicos, não a mistura de variedades selvagens que ela aperfeiçoou. A técnica de pastelaria era padrão, perdendo a dobra de manteiga que criou descamação excepcional. Enquanto Maxwell se afastou com um sorriso satisfeito, Amelia sentiu um familiar sensação, a calma focada que lhe rendeu aquelas estrelas Michelin. Este Wellington não apenas atendia às suas expectativas. Isso sucederia de maneiras que ele não podia imaginar. Ela começou a reunir ingredientes, seus movimentos precisos e eficientes. A equipe da cozinha assistiu, fascinada por sua repentina transformação de cozinheiro tranquilo para alguém que se moveu com autoridade inconfundível. Amelia amarrou seu avental com mais segurança e avaliou a situação. Ela tinha cerca de 3 horas para criar uma obra-prima. Em volta. Sua equipe roubou olhares curiosos enquanto Maxwell passava periodicamente, sua expressão presunçosa como ele esperava o fracasso iminente dela. Ela primeiro inspecionou o lombo de carne, passando os dedos ao longo de sua superfície. Era de boa qualidade, mas não excepcional. Ela sabia que a preparação adequada poderia compensar isso. Em seguida, ela examinou os cogumelos, a massa folhada e outros ingredientes, catalogando mentalmente como maximizar seu potencial. Precisa de ajuda para descobrir por onde começar? Maxwell perguntou com zombaria, inclinando-se contra o contador. Não, obrigado, Amelia respondeu uniformemente. Estou apenas avaliando o que estou trabalhando. É apenas a carne bovina Wellington, não a ciência do foguete, disse ele alto o suficiente para que outros ouçam. Embora eu suponha que, para alguém com sua experiência limitada, também pode ser. Vários cozinheiros estremeceram em sua condescendência. Daniel, o chefe Su, deu um olhar simpático para ela. Maxwell continuou pairando, apontando supostas ineficiências em seu trabalho de preparação. Os cogumelos precisam ser cortados muito mais finos. Isso não é comida camponesa. Amelia assentiu. Educadamente, mas continuou trabalhando em seu caminho. Ela reduziu os cogumelos com precisão, adicionando um toque de vinho madeira que encontrou na despensa. Não na receita de Maxwell, mas crucial para a profundidade do sabor. Ela trabalhou metodicamente, suas mãos se movendo com confiança praticada em cada etapa. A equipe da cozinha começou a perceber algo incomum. Apesar do insignificante de Maxwell, Amelia parecia completamente imperturbável. Mais impressionante foi como ela lidou com cada ingrediente. Com respeito e intuição que falou de experiência muito além do que seu currículo sugerido. Quando ela preparou o ductel, ela não mediu ingredientes, mas o julgou pelo cheiro e textura. Quando ela abriu o lombo, ela nunca verificou o tempo, mas sabia exatamente quando girar-o pela caramelização da crosta. Você vai cozinhar o demais, afirmou Maxwell categoso enquanto ela abriu a carne. Sem olhar para cima, Amelia respondeu, precisa de mais 20 segundos deste lado para uma reação adequada de Maillard. Maxwell piscou, surpreso com o uso do termo técnico e o tom confiante. Pela primeira vez, um lampejo de incerteza cruzou o rosto enquanto ele observava o trabalho dela. A cozinha caiu em um ritmo estranho. Outros preparativos continuaram ao seu redor, mas Amelia se tornou o ponto focal. Seus movimentos eram deliberados, quase hipnóticos. Os gestos práticos de alguém que realizou essas ações milhares de vezes. Enquanto preparava as células duques de cogumelos, ela alterou a receita de Maxwell sutilmente, mas significativamente. Ela acrescentou chalotas caramelizadas à beira da doçura, um sussurro de tomilho fresco e um toque de conhaque que chamou dramaticamente antes de ser incorporado. O aroma que se levantou de sua estação atraiu o cheirar apreciativo de passar cozinheiros. Essa não é a minha receita, Maxwell interrompeu, sua voz mais apertada do que antes. Você está certo? Amelia reconheceu calmamente. Estou adicionando alguns elementos que complementam o perfil de carne bovina. Meu Wellington não precisa de melhorias, ele estalou. Amelia apenas sorriu. Considere isso uma interpretação e não uma melhoria. O lombo, agora perfeitamente queimado, descansou. Enquanto ela trabalhava na massa, suas mãos se moveram com velocidade e destreza excepcionais, criando um padrão latiz tão intrincado e preciso que vários membros da equipe fizeram seu trabalho para assistir. Daniel, de seu chefe, não conseguiu conter sua curiosidade. Onde você aprendeu essa técnica? Ele sussurrou quando Maxwell se afastou. Um pequeno lugar em Lear Valley, ela respondeu simplesmente, omitindo que realmente inventou a técnica, que já havia sido adotada por chefes de pastelaria em todo o mundo. Quando chegou a hora de construir o Wellington, Amelia montou os componentes com precisão cirúrgica.
Ela envolveu o lombo empochido, depois a mistura de cogumelos, criando camadas perfeitas e uniformes. A massa folhada envolveu tudo sem bolsos ou lágrimas. Uma conquista técnica que nem Maxwell não conseguiu criticar. Você precisa e Gege lave 2 vezes para a cor adequada, instruiu Maxwell, encontrando algo para corrigir. Amelia assentiu, mas acrescentou uma pitada de sal marinho escamosa após a segunda lavagem. Um toque de assinatura que se tornou sua marca registrada na Europa. Como ela trabalhou, uma transformação peculiar ocorreu na atmosfera da cozinha. A equipe, inicialmente divertida com a tentativa de Maxwell de humilhar o recém-chegado, agora assistia com o crescente respeito. Até o comportamento de Maxwell mudou sutilmente da condescendência para a curiosidade vigilante. Quando Amelia deslizou o Wellington no forno, ela não colocou um cronômetro. Você não está cronometrando. Maxwell desafiou. Vou saber quando estiver pronto, ela respondeu. 42 minutos a 400 graus, ele insistiu. Amelia balançou a cabeça um pouco. Este precisa de 38 minutos. A espessura da massa e a temperatura da carne antes de embrulhar afetam o tempo de cozimento. Maxwell olhou para ela, a testa franziu como se a visse adequadamente pela primeira vez. Enquanto o Wellington assado, Amelia começou a preparar o acompanhamento, outro desvio do protocolo, como Maxwell normalmente atribuiu essas tarefas a outros cozinheiros. Ela reduziu o vinho tinto e o estoque de veto em molho de seda, adicionando um botão de manteiga de estilo europeu no final para brilho perfeito. Ela assou cenouras com mel e tomilho, cozinhando-os apenas. Passado al dente para intensificar sua doçura natural. Maxwell observou com uma intensidade crescente, dizendo nada além de observar cada movimento. A equipe da cozinha sentiu a dinâmica de mudança. Algo sobre esse novo contratado despretensioso não se encaixava. Ela trabalhou com muita confiança, muita precisão. Sous-chefe Daniel se aproximou de Maxwell. Chefe, há algo estranho em sua técnica. A maneira como ela lida com uma faca, a maneira como ela tem gosto de tudo. É como o quê? Maxwell exigiu. Como assistir a um mestre, Daniel terminou em silêncio. Os olhos de Maxwell se estreitaram. Ele pegou o telefone e começou a procurar algo, sua expressão ficando mais perturbada a cada golpe. 37 minutos depois de colocar o Wellington no forno, Amelia se moveu em direção a ele sem verificar um relógio. Faltam apenas 37 minutos, gritou Maxwell, checando seu relógio. Está pronto? Afirmou ela simplesmente. Você não pode saber disso. Amelia se virou para ele e, pela primeira vez, sua diferença educada caiu. A massa alcançou a cor ideal. O interno. A temperatura da carne será precisamente 128 graus, que aumentará para 132 durante o descanso. Um meio perfeito raro. Os aromas indicam caramelização adequada da massa sem renderizar demais a gordura na camada de prosciutto. A cozinha ficou completamente em silêncio. Ninguém conversou com tanta autoridade para o chefe Maxwell, especialmente um cozinheiro preparatório em seu segundo dia. Mais impressionante foi a linguagem técnica que ela usou, o vocabulário de um chefe executivo, não um cozinheiro de linha. Amelia manteve contato visual com Maxwell, um desafio silencioso em ela. Olhar. Naquele momento, ambos sabiam que um ponto de decisão havia chegado. Ela poderia continuar a charada ou poderia revelar sua verdadeira experiência. Sem quebrar o contato visual, ela abriu a porta do forno e recuperou o Wellington, que era realmente um marrom dourado perfeito. Amelia colocou a carne de Wellington no balcão de mármore para descansar. Era uma visão de perfeição culinária. A massa dourada e brilhante, o trabalho da rede que mantém sua definição, a estrutura perfeitamente proporcionada. Um aroma rico e atraente encheu a cozinha. 7 minutos para descansar antes de cortar, anunciou ela, seu tom não é mais diferencial, mas de fato. Maxwell olhou para a criação e depois de volta para a tela do telefone. Seu rosto tinha um pouco de empalidecer. Seu nome é Amelia Hartwell, disse ele lentamente. Não Amy. Ela sorriu um pouco. Eu vou por ambos. Você não é apenas francês treinado, ele continuou, sua voz apertada. Você é Amelia Hartwell, de Leto, 3 estrelas Michelin. James Baird, excelente chefe, embaixador da culinária internacional. Um suspiro coletivo viajou através do cozinha. Os funcionários que estavam fingindo não ouvir abandonados todo o pretexto, voltando-se a olhar abertamente. Um cozinheiro quase soltou uma bandeja de aperitivos. Culpado, reconheceu Amelia, removendo seu avental. Embora eu tenha tomado um sabbatical nos últimos 2 anos. Isso é impossível, gaguejou um jovem cozinheiro. Amelia Hartwell é uma lenda. Ela é como o Michael Jordan da culinária. Na verdade,
estou bem aqui, Amelia respondeu com humor gentil. E eu diria que Michael Jordan é a Amelia Hartwell de basquetebol. Algumas risadas nervosas quebraram a tensão, mas Maxwell não sorriu. Sua expressão havia endurecido em algo entre humilhação e raiva. Por que você está aqui? Ele exigiu. Para espionar minhas técnicas. Para roubar minhas receitas. Amelia levantou uma sobrancelha. Estou pesquisando um livro sobre a cultura americana de restaurantes, sobre como encontrar alegria em cozinhar novamente. Ela gesticulou pela cozinha. Embora eu deva dizer, não parece que não seja muita alegria nesta cozinha em particular. Antes de Maxwell poder responder, Daniel se aproximou do Wellington e perguntou: posso? Amelia assentiu. Está pronto agora. Com cuidados reverentes, Daniel cortou o Wellington. A seção transversal revelou camadas perfeitamente definidas. A massa crocante, mas delicada. As células de pato escuras e aromáticas. A carne é um meio rosado perfeito, com sucos acumulando, mas não funcionando. Mondu, Daniel sussurrou, entrando em francês em sua reverência. Maxwell olhou para a fatia perfeita, seu olho profissional incapaz de encontrar uma única falha. Por um momento, o conflito em seu rosto foi doloroso de assistir. O confronto. Entre seu orgulho e seu reconhecimento de domínio inegável. Amelia pegou uma colher pequena e a mergulhou no molho que havia preparado. Ela provou criticamente, depois acrescentou um único grão de sal e se mexeu. Perfeito, ela concluiu. Então, com a autoridade silenciosa que já havia comandado a melhor cozinha de Paris, ela disse: para cá. Nossos convidados estão esperando. Quando a carne bovina perfeitamente banhada Wellington deixou a cozinha nas mãos do servidor sénior, um silêncio tenso desceu. A equipe pairava nervosamente, fingindo trabalhar enquanto assiste ao drama que se desenrola entre os dois chefes. Maxwell finalmente encontrou sua voz. Isso é absurdo. Você entra na minha cozinha sob falsos pretextos. Mina minha autoridade. Eu não vim para minar você, interrompeu Amelia calmamente. Cheguei a observar, aprender. Toda cozinha tem algo a ensinar. E o que exatamente você aprendeu com o meu? O tom dele estava contundente. Amelia parecia atenciosa. Essa habilidade técnica por si só não faz comida excepcional. Suas receitas são precisas. Suas técnicas somam. Há algo faltando. E o que pode ser? Maxwell desafiou, a cor subindo em seu rosto. Coração, ela respondeu simplesmente. Você cozinha para impressionar, não para nutrir. Todo prato é uma demonstração de habilidade e não uma expressão de paixão. A fraude de sua avaliação surpreendeu a sala. Ninguém jamais conversou com Maxwell dessa maneira em sua própria cozinha. Isso é rico vindo de alguém que abandonou seu restaurante no auge. Maxwell disparou de volta. O que aconteceu? Não poderia lidar com a pressão de manter essas estrelas. Um flash de... A emoção genuína cruzou o rosto de Amelia. A primeira rachadura em seu exterior composto. Saí precisamente porque cozinhar havia se tornado sobre as estrelas, as críticas, as expectativas, não sobra a alegria de alimentar as pessoas. Ela gesticulou ao redor da cozinha. Olhe para sua equipe. Eles estão aterrorizados, não inspirados. Maxwell olhou ao redor, vendo seu time rapidamente desviar os olhos. Alguma verdade desconfortável em suas palavras parecia alcançá-lo. Sua receita de Wellington deve ser extraordinária, ela continuou mais gentilmente. Os ossos estão lá, mas você? Comprometido a atender às expectativas, em vez de desafiá-las. Onde está o chefe que ganhou sua primeira estrela? Aquele que correu riscos. Antes que Maxwell pudesse responder, o gerente da sala de jantar explode na porta, seu rosto animado de emoção. Chefe! Os convidados estão perguntando sobre o Wellington. Eles estão chamando de melhor que já provaram. O membro do comitê de James Baird quer atender ao chefe responsável. Todos os olhos se voltaram para Maxwell, cuja expressão pedalou por uma complexa série de emoções: raiva, orgulho, humilhação e, finalmente, um reconhecimento relutante. A sala de jantar eclodiu em aplausos enquanto a mesa VIP saboreava a carne de Amelia, Wellington. Através das portas da cozinha, eles podiam ouvir murmúrios animados sobre o prato extraordinário. Maxwell ficou congelado, preso entre seu orgulho e o inegável sucesso que ocorre em sua sala de jantar. Depois de um longo momento, ele tomou sua decisão. Miss Hartwell preparou o Wellington, anunciou, a admissão claramente custou a ele. Ela deve receber o crédito. Amelia o estudou, pensativo. Chef Richards, na minha experiência,
os melhores pratos vêm de colaboração, não de competição. Ela se virou para o gerente da sala de jantar. Por favor, informa aos convidados que o Wellington deles foi preparado pelo chefe Richards e sua equipe. É a cozinha dele, o cardápio dele. Maxwell olhou para ela em descrença. Por que você faria isso? Porque não se trata de ego, ela respondeu em silêncio. Trata-se de lembrar porque nos tornamos chefes em primeiro lugar. A tensão nos ombros de Maxwell diminuiu um pouco. Na primeira vez, ele olhou para ela não como uma ameaça, mas como uma colega. Você seria. Ele começou, depois limpou a garganta. Você me mostraria como você preparou as células de pato. A profundidade do sabor era notável. O pedido, humilde, genuíno, transformou a atmosfera da cozinha. Os funcionários trocaram olhares surpresos enquanto Amelia sorria calorosamente. Claro, ela concordou. E talvez você possa compartilhar sua técnica para aquele prato espetacular de vieiras que notei no cardápio. O queimado era perfeito. Para a próxima hora, como jantar. Continuação de serviço Ed ao seu redor, os dois chefes trabalhavam lado a lado. Amelia demonstrou seus métodos abertamente, explicando cada escolha e técnica. Maxwell, inicialmente rígido, gradualmente envolveu mais autenticamente, fazendo perguntas e oferecendo informações próprias. A equipa assistiu surpresa quando seu chefe tirânico se transformou diante de seus olhos, ouvindo, aprendendo, ocasionalmente até sorrindo. Quando Amelia sugeriu uma modificação para um de seus molhos de assinatura, ele realmente considerou, provando cuidadosamente antes de assinar. De acordo. Você está aplicando uma redução francesa clássica com muita rigidez, explicou ela. Os ingredientes americanos geralmente têm conteúdo de água e compostos de sabor diferentes. Você precisa se ajustar de acordo. Eu nunca pensei nisso dessa maneira, Maxwell admitiu. No final da noite, a cozinha havia se transformado. Os membros da equipe se aproximaram de perguntas e ideias, não mais temerosas com a repreensão severa. Maxwell, embora ainda mantenha seus padrões, respondeu com consideração e não desprezo. 2 semanas depois, Amelia ficou. Cozinha de elevação pela última vez. A atmosfera mudou dramaticamente. Havia foco e disciplina, mas também risos e colaboração. Maxwell passou pelo espaço com os mesmos padrões exigentes, mas uma nova abordagem, ensinando em vez de aterrorizar. Ainda não acredito que você está realmente saindo, disse Daniel, ajudando a embalar seus cadernos. Minha pesquisa aqui está completa, ela respondeu com um sorriso. Além disso, tenho mais 6 restaurantes para visitar antes que meu livro termine. Maxwell se aproximou, mais relaxado do que. Ela já ouviu. Os editores chamaram novamente. Eles estão muito interessados no seu próximo livro de receitas. E a sua, ela o lembrou. A colaboração que discutimos. Ele assentiu, uma pitada de emoção rompendo seu comportamento tipicamente sério. Eu tenho trabalhado nesses conceitos de fusão de que conversamos. Os pratos de teste são promissores. As portas se abriram quando os servidores chegaram para briefing antes do serviço. Um carregava o especial da noite, uma nova iteração do Wellington, desenvolvida em conjunto por Maxwell e sua equipe. Isto. Manteve sua precisão técnica, mas incorporou os toques de Amelia. Seu legado aqui vai durar, Maxwell reconheceu, estendendo a mão. Amelia sacudiu firmemente. Não é meu legado, apenas um lembrete do que é possível quando cozinhamos com precisão e paixão. Enquanto saiu pela porta, Amelia ouviu algo raro durante seus primeiros dias. O riso genuíno de Maxwell enquanto trabalhava ao lado de sua equipe, criando algo extraordinário juntos. Se essa história tocou seu coração, lembre-se de que o verdadeiro domínio não é quase sobre habilidade. É sobre paixão e humildade. Na próxima vez que você desfrutar de uma refeição especial, aprecie a arte por trás dela. De onde você está assistindo a partir de hoje? Informe-nos nos comentários. E se você gostou dessa jornada no mundo da culinária, assine mais histórias que nos lembram o sucesso não vem da intimidação, mas da inspiração. Às vezes, as lições mais valiosas vêm dos professores mais inesperados.